Imagine um homem que não produzia nada, não vendia nada e não tinha uma empresa visível, mas possuía as chaves dos quartos mais reservados do mundo. O Jeffrey Epstein não era apenas um investidor, ele era o centro de uma engrenagem que conectava o alto escalão do poder em um esquema que operou no escuro por décadas. No vídeo de hoje, a gente vai explorar o iceberg do Jeffrey Epstein e entender por que o caso dele é tão bizarro. Camada 1, a superfície. Ilha Little St. James, o quartel-general do Jeffrey Epstein, assim por se dizer. Conhecida como Ilha do Prazer, era o centro geográfico e logístico de todo o escândalo. Localizada nas Ilhas Virgens Americanas, a propriedade de 70 acres possuía uma infraestrutura completa, incluindo heliporto ativo, vilas de luxo e um icônico templo bizarro com cúpula dourada e fachada azul e branca no topo da colina. O templo, sem janelas e com portas de aço que pareciam de um cofre, alimentou teorias sobre complexos subterrâneos. Testemunhos de sobreviventes descrevem uma operação frenética de lanchas, trazendo jovens constantemente, enquanto a mansão principal era equipada com um sistema de vigilância que capturava cada movimento de convidados influentes em áreas privadas. Ghislaine Maxwell. A Ghislaine Maxwell era a figura sofisticada da alta sociedade britânica, que servia como a ponte necessária para o abismo. Filha do magnata da mídia Robert Maxwell, ela não era apenas uma cúmplice passiva, ela era a recrutadora-chefe e a gestora da vida social do Epstein. A Maxwell utilizava sua imagem feminina e refinada para abordar jovens em shoppings, estúdio de danças e escolas, prometendo carreiras de modelo ou estágios de prestígio. Ela normalizava o abuso, agindo como uma figura de confiança para as vítimas antes de entregá-las ao esquema. Em 2021, ela foi condenada a 20 anos de prisão, mas o silêncio que ela mantém sobre os nomes de peso da rede é o que realmente intriga os investigadores. O Epstein não se matou. O que começou como um meme de internet tornou-se uma declaração pública de desconfiança absoluta nas instituições governamentais. Essa frase de que o Epstein não teria se matado surgiu imediatamente após o laudo médico oficial declarar suicídio por enforcamento em 10 de agosto de 2019. O público notou contradições físicas e lógicas imediatas. Como um homem de 66 anos, sob vigilância contra suicídio, dias antes pôde realizar tal ato em uma cela de segurança máxima, onde todos os protocolos falharam simultaneamente. Para muitos, a frase simboliza a certeza de que o sistema mentiu para proteger pessoas mais poderosas do que o próprio Epstein. É uma história sobre queda absoluta de confiança, ver centenas de relatos de vítimas serem sistematicamente ignoradas por mais de 20 anos, enquanto o círculo de influência de Epstein só crescia, é simplesmente perturbador. Camada 2, as sombras do sistema, águas rasas. Ao descermos mais um pouco, o mistério deixa de ser sobre crimes individuais e passa a ser sobre a falha deliberada e sistemática das instituições que deveriam proteger a lei. O Acordo Judicial de 2008. Esse é o ponto onde o sistema judicial mostrou suas rachaduras mais profundas. O Epstein foi encurralado na Flórida por crimes graves envolvendo dezenas de menores, mas o procurador Alexander Acosta facilitou um, entre aspas, acordo de não processo secreto e altamente irregular. O Epstein declarou-se culpado de apenas uma acusação menor, cumpriu apenas 13 meses em uma prisão onde tinha o privilégio de sair 12 horas por dia para trabalhar em seu escritório, e o detalhe mais obscuro: o acordo concedia imunidade total a todos os seus cúmplices não identificados, o que impediu legalmente a investigação de sua rede por mais de uma década, ou seja, como podemos ver, os poderosos sempre sendo acobertados. Conexões de alto nível. A agenda de contato do Epstein era o diretório definitivo do poder global. Os registros mostram conexões íntimas com figuras como Bill Clinton, que viajou no avião de Epstein pelo menos 26 vezes, e Donald Trump, que foi amigo próximo de Epstein nos anos 90. Além deles, o príncipe Andrew foi envolvido diretamente por acusações de Virginia Giuffre. Outros nomes, como Bill Gates, também foram citados em reuniões após a condenação de Epstein. O mistério não é apenas o motivo da amizade, mas o fato de que essas figuras influentes mantiveram laços após 2008, frequentando festas e propriedades onde atividades ilegais eram de conhecimento comum no submundo. Então, como que eles podem explicar isso? Câmeras desligadas.
Na noite da morte do Epstein no Centro Correcional Metropolitano, ocorreu uma sequência de eventos descrita como críticos e praticamente estatisticamente impossíveis. As duas câmeras que monitoravam diretamente o corredor da cela do Epstein tiveram, entre aspas, mau funcionamento técnico simultâneo. O vídeo daquela noite nunca foi recuperado. Além disso, os dois guardas responsáveis pela ronda alegaram ter dormido durante o turno e falsificaram os registros de inspeção. Por um presídio de segurança máxima, essas falhas conjuntas no momento mais crítico sugerem que o caminho foi deliberadamente limpo para que algo acontecesse sem testemunhas digitais, na verdade. Sinceramente, muito suspeita essa história. O avião Lolita Express. O Boeing 727 privado do Epstein era muito mais do que um transporte extravagante, era um motor logístico de sua operação criminal. Apelidado de Lolita Express pelos próprios pilotos, o avião era equipado com quartos e raramente passava pelos controles alfandegários rigorosos que cidadãos comuns enfrentavam. Os manifestos de voo revelaram que a aeronave era usada para transportar jovens entre as residências de Epstein em Nova York, Flórida, Novo México e Paris, servindo como um território móvel onde a vigilância estatal era simplesmente inexistente. Vamos ser sinceros, né? Simplesmente pelo nome do avião já ser Lolita Express, coisa boa, não é? Camada 3, o labirinto de chantagens. Agora entramos em águas profundas, onde o crime se mistura com a geopolítica, a espionagem e o controle através da informação. Investigação travada por cima. Agentes do FBI que tentaram investigar o Epstein seriamente relataram frustração constante por interferência política. Os relatos indicam que sempre que as investigações chegavam perto do núcleo financeiro ou das fitas de vigilância, o caso era misteriosamente puxado para Washington ou simplesmente arquivado. O Alexander Acosta mais tarde revelou em conversas privadas que, entre aspas, lhe disseram que o Epstein pertence à inteligência e que ele deveria deixar o caso de lado porque estava acima do seu nível de competência. E aqui a gente começa a perceber que os erros daquela noite na prisão do Epstein podem não ter sido simplesmente acaso. Talvez o sistema estivesse trabalhando para evitar uma exposição que derrubaria muita gente e pode apostar muita gente poderosa. O método Compromat. A teoria de que o Epstein era um ativo de inteligência internacional baseia-se em seu método de operação, o uso de compromat, ou em outras palavras, material de chantagem. Ele financiava extensivamente cientistas, intelectuais e políticos, agindo como um facilitador social. Acredita-se que as câmeras ocultas em suas mansões não eram para prazer pessoal, mas para coletar evidências incriminatórias contra figuras poderosas. Se você possui o vídeo de um senador ou um príncipe cometendo um crime, você não tem apenas um amigo, você tem um aliado permanente controlado por agências de inteligência. Imagina você ter o poder de um presidente que você pode chantagear nas suas mãos. É simplesmente poder demais. Testemunhos ignorados e provas apagadas nos bastidores. Por mais de 20 anos, sobreviventes como Maria Farmer e Virginia Giuffre tentaram falar oficialmente com as autoridades, mas foram recebidas com silêncio ou intimidação. Maria Farmer relatou abusos ao FBI ainda em 1996, mas nada foi feito na época. Quando o FBI finalmente invadiu a mansão de Manhattan em 2019, encontraram cofres com diamantes e passaportes falsos. No entanto, há relatos persistentes de que muitos dispositivos de armazenamento e discos rígidos foram danificados ou, entre aspas, perdidos durante a custódia federal, protegendo as identidades contidas naquelas gravações. E vamos ser sinceros, talvez o verdadeiro negócio do Epstein não fosse o dinheiro, mas a informação. No mundo do poder, possuir o vídeo de um líder cometendo um crime é muito mais valioso do que $1 bilhão, pode ter certeza. Camada 4, o abismo. Aqui a gente chega ao fundo do iceberg, onde a realidade se torna totalmente turva e as teorias desafiam bastante o que a gente realmente acredita que sabe sobre esse caso. Então fiquem comigo que a gente vai explorar a parte mais obscura desse iceberg. A saída de emergência tática de Jeffrey Epstein. Essa teoria sugere que o Epstein, sendo um ativo de inteligência valioso demais para morrer e perigoso demais para depor, foi retirado da cela durante o apagão das câmeras. Os operativos teriam realizado uma extração tática, levando o Epstein para um local seguro ou outro país sob uma nova identidade. Em troca, ele entregaria todos os seus arquivos de chantagem às agências. Para os defensores dessa ideia, a, entre aspas, morte do Epstein foi uma peça de teatro jurídica para satisfazer o público e encerrar os processos contra os seus cúmplices. Não era o corpo de Jeffrey Epstein.
Fotos de paparazzi do corpo de Epstein sendo transportado do presídio para o hospital revelaram detalhes anatômicos muito intrigantes. Especialistas e internautas compararam o formato da orelha, que funciona como impressão digital, e a ponte do nariz do homem na maca com fotos do Epstein em vida. E as discrepâncias visuais alimentaram a teoria de que o homem que morreu na cela não era o Jeffrey Epstein. Além disso, o patologista Michael Baden, contratado pela família, afirmou que as fraturas no pescoço eram mais consistentes com estrangulamento manual do que com enforcamento. Então aí tem duas opções: ou não era o Epstein, ou era o Epstein e ele não se suicidou. O Epstein era só o intermediário. E se na verdade o Jeffrey Epstein fosse apenas o gerente de logística? Ele seria o rosto público de algo muito maior que ele. Essa perspectiva coloca o Epstein como um funcionário de uma rede internacional de tráfico humano que serve às elites globais há décadas. Quando o Epstein se tornou um problema público e não pôde mais ser escondido, a rede simplesmente o descartou, seja através da morte ou da extração, para simplesmente manter o sistema principal operando nas sombras. A morte jurídica de Epstein. A, entre aspas, morte de Epstein foi juridicamente o resultado mais conveniente para centenas de pessoas poderosas. No direito americano, o falecimento de um réu encerra o processo criminal contra ele, o que interrompeu a busca por provas que poderiam ser reveladas em um julgamento aberto. O silêncio definitivo dele comprou a paz e a segurança jurídica de toda a sua rede de associados, permitindo que os arquivos selados permanecessem longe do acesso do público. Mas dentro de todo esse mistério, eu acho que houve um momento específico que marcou o público: a divulgação da foto dele na maca. Ali, a análise de traços faciais gerou uma onda de ceticismo que as autoridades nunca conseguiram aplacar. Foi naquele momento que a ficha caiu. O caso Epstein não é sobre um homem em uma ilha, é sobre como o sistema inteiro foi desenhado para protegê-lo e posteriormente para se autoproteger quando ele se tornou um risco catastrófico. O Jeffrey Epstein desapareceu daquela cela, mas os segredos que ele juntou ainda controlam os altos escalões. O iceberg termina aqui, mas a pergunta final permanece: com quem estão hoje as gravações que ele usava para controlar o mundo?